minutos no ar, o Conversa de Redação desta quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Para debater os principais assuntos do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de mais pesquisas. Uma nova pesquisa Genial Quest mantém a distância entre Lula e Bolsonaro na corrida presidencial. Zema, Ricardo Kertzmann, amplia vantagem sobre Calil em novo levantamento do IPEC na disputa ao governo de Minas. Bom dia para você. Bom dia Júnior, bom dia amigos. A situação anda muito cômoda, né? Pro governador Romeu Zema, a liderança continua muito folgada. Ele oscilou 4% para cima, isso já fora da margem de erro, que é de 3 pontos. O ex-prefeito Alexandre Calil oscilou 2 pontos, mas dentro da margem de erro, né? Se fosse hoje, a eleição se resolveria ainda no primeiro turno, já que a soma de todos os demais candidatos chega a 32%. O senador Carlos Viana, Júnior, que poderia ser uma espécie de fiel da balança aí, também não cresceu não, sabe? Ao contrário, ele caiu 2 pontos. Se o segundo turno, se houvesse o segundo turno e fosse hoje, né, seria também muito tranquilo para o governador Zema. O número que a pesquisa apontou é que ele venceria por 52-30. A razão de tudo isso, ao que parece, é a rejeição, né? O ex-prefeito Alexandre Calil, ele é o campeão de rejeição, ele tem 21%. Disparado nesse quesito. Agora, um assunto bastante interessante que eu queria comentar com vocês aqui, com os nossos ouvintes, para encerrar esse meu comentário, foi a entrevista de ontem que eu vi do professor Matheus Simões, que é candidato a vice-governador. Ele deu uma entrevista aos meus colegas Aduai, Beni, Guilherme. Um abraço, Beni, um abraço, Guilherme. E quando perguntado sobre a possibilidade de um eventual apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno, o Matheus, que é sempre muito cuidadoso e muito equilibrado com as palavras, né? Ele disse o seguinte: olha, o governador Zema, né? Ele tenta entrar nessa dicotomia nacional, foi esse mesmo termo que ele usou, essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, mas me parece muito pouco improvável que num segundo turno, né? A gente caminhe ao lado do PT, que destruiu o estado de Minas. A pergunta que eu gostaria de deixar aqui no ar: se o Zema vencer no primeiro turno, lembrando que Minas é o segundo colégio eleitoral do país, né? E se o Lula confirmar o favoritismo dele no plano nacional, será que a gente já pintou o primeiro grande candidato de oposição ao governo em 2026? Ô Eduardo Costa, qual que é a sua avaliação? O que te chamou a atenção nessas pesquisas? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu continuo dizendo que as pesquisas são fotografias de um filme que será completo em 2 de outubro. O que acha que a cada dia as fotografias se aproximam mais e mais do final do filme, reforçando a tendência de definição tanto do plano federal quanto estadual. Mas ainda temos um mês pela frente. Ô Rita Mundim, dando bom dia para você e pegando essa analogia que o Eduardo fez aqui de fotografia, né? E essas fotografias estão vindo bem repetidas, né? Pelo menos nas últimas pesquisas. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Em relação às pesquisas, eu tenho meu pezinho atrás. A gente viu a eleição do próprio Zema, do Rodrigo Pacheco, do próprio Carlos Viana. Eles foram as zebras das pesquisas eleitorais. Acho que houve uma evolução muito grande da tecnologia. As redes sociais têm um papel hoje muito maior do que a gente vem dando a elas. E me chama a atenção é que o eleitor de Zema, como o próprio Matheus Simões disse, se aproxima muito mais do perfil de Bolsonaro do que de Lula e Calil. Continuo achando que o governador Zema será eleito em primeiro turno. E continuo achando que as pesquisas vão aproximar cada vez mais, apesar dessa manutenção da distância, mas acredito que elas vão aproximar o presidente Bolsonaro do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que não tem nada definido em plano federal. E eu achei engraçado, porque eu achei que a pergunta que o Kertzmann fosse fazer era exatamente nessa linha do meu raciocínio. Mas ele já está dando quase que como certa a vitória de Lula, que eu não acredito que seja tão certa assim, e colocando Zema como o seu provável adversário nas próximas eleições presidenciais. Mas, enfim, como disse o Eduardo, né, estamos tirando uma foto.
e acredito que teremos uma eleição muito mais disputada do que apontam as pesquisas. Quer falar? Quero, Rita, por favor, não coloca palavras na minha boca, eu não estou dando como certo absolutamente nada. Eu estou citando o favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas, só isso. Ô Malco Camargos, deixei você por último para você arrematar esse assunto para a gente. Você é especialista em pesquisas, essa movimentação das pesquisas nas últimas semanas, com metodologias diferentes, mas com resultados muito parecidos. Bom dia. Bom dia. É exatamente o resultado da ciência. Quando falamos em ciência, falamos na capacidade de retratar o momento, falamos no momento a possibilidade de contar uma história. E quando as pesquisas se repetem semanalmente, quando acontece a eleição, essa história vai virando um filme. E esse filme é muito mais importante do que as nossas impressões. Esse filme, essa maneira de captar a opinião do eleitor, vale muito mais do que as redes sociais, que capta aquele eleitor mais engajado, que está mais disposto a manifestar a sua opinião nas redes. A maior parte dos eleitores não está disposto a isso. Faz o seu cálculo independente do que se diz nas redes. Faz o seu cálculo a partir do que ele avalia, do que ele experimenta, do que ele vive. É esse eleitor que as pesquisas capta, e ele é fundamental neste processo eleitoral. Não podemos achar que vai haver um realinhamento entre Bolsonaro e Zema aqui no estado. Não é essa a tradição de Minas. Nós tivemos Dilma Zia, nós tivemos Pimentécio, então nós tivemos Lulécio aqui no estado. Por que agora será diferente? Haverá um alinhamento entre Bolsonaro e Zema? O eleitor mineiro não age mandado por outros, age pela sua consciência e escolhe aquele que é melhor. Se acha que no presidente é melhor Lula do que Bolsonaro, por isso Lula está na frente hoje. Se acha que no governo do estado o Zema é melhor do que Calil, o Zema está na frente hoje. E hoje, se a eleição fosse só em Minas, seria eleito Lula no primeiro turno e Zema também. Mas é claro, ainda faltam 32 dias para a eleição, tem muita campanha por aí, e a eleição não é só em Minas, é feita em todo o Brasil.